Peço às autoridades para abrirem as galerias, para quem quiser assistir aos nossos trabalhos. Estava só a verificar o quórum visualmente dos 28 senhores deputados. Parece que temos condições já para começar. Entretanto, eu peço ao Sr. Secretário da Mesa, por favor, de ler o expediente que tem para esta nossa sessão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para anunciar à Câmara a entrada das seguintes propostas, todas da iniciativa do Governo, a proposta de lei número 16, 17, 24, 25, 26, 27 e 30. Da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, a proposta de lei número 18 e 19. Da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, a proposta de lei número 20, 21, 22 e 23. Da iniciativa do Chega, os projetos de lei 126, 144, 153, 154, 155, 168, 170 e 174. Da iniciativa do PAN, o projeto de lei número 130, 131, 132, 148, 151, 156, 157, 158, 159, 160. E também o 161, 162, 163, 164, 166. Da iniciativa do PSD, o projeto de lei número 129 e da iniciativa do PCP, o projeto de lei número 133, 135, 136, 140, 142, 143, 145, 147, 171. Da iniciativa liberal, o projeto de lei número 134. Da iniciativa do Partido Socialista, o projeto de lei número 137, 138, 139, 167. Da iniciativa do Bloco de Esquerda, os projetos de lei número 141 e 175. Da iniciativa do LIVRE, os projetos de lei 146, 149, 150 e 165. Da iniciativa conjunta do PCP, do LIVRE e do Bloco de Esquerda, a apreciação parlamentar número 1. Da iniciativa do BE, o inquérito parlamentar número 3. Da iniciativa do JPP, o inquérito parlamentar número 5. A proposta de resolução de iniciativa do Governo número 4. O projeto de resolução de iniciativa
do Chega, número 168, 188, 189, 193, 195, 196, 207, 210, 217, 218, 233, 234, 235, 236, 251, 252, 254, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 239 e 240. Da iniciativa do PAN, os projetos de resolução número 190, 191, 213 e 214. Também da iniciativa do PAN, os projetos de resolução número 216, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 250 e 253. Da iniciativa do PCP, os projetos de resolução 192, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 256 e 257. Da iniciativa liberal, os projetos de resolução 194, 222, 227, 255, 269 e da iniciativa do Partido Socialista, os projetos de resolução número 200, 201, 202, 220, 223. Da iniciativa do LIVRE, os projetos de resolução 211, 212, 215, 219, 226, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 e 261. Da iniciativa do JPP, os projetos de resolução 221, 224, 249. De iniciativa do PSD, o projeto de resolução 258. E de iniciativa do PAR, os projetos de deliberação número 11, 12 e 13 e o projeto de resolução 273 e 274. Além, finalmente, do projeto de lei 101 de iniciativa do PAN. Como se pode ver, as férias foram bastante produtivas para os nossos trabalhos parlamentares. Muito bem. Portanto, já está tudo, não temos mais. Então vamos a dar início à ordem do dia, com uma primeira intervenção no ponto das declarações políticas do Grupo Parlamentar do Chega. Era nas votações. Senhor Presidente, senhores deputados, Portugal está cansado dos que falam muito e fazem pouco. E o governo de Luís Montenegro é especialista nisso mesmo. Faço por isso um apelo aqui a todos os políticos deste país para que me acompanhem nesta reflexão para bem dos portugueses. Uma reflexão, senhores deputados, sobre o Estado no sentido do serviço ao bem comum e na defesa da verdade. Olhando daqui de cima para a nossa pátria amada, vemos ainda os mais graves recentes falhanços do Estado. Primeiro, os incêndios que continuam a matar impiedosamente pelo fogo quem tenta salvar os nossos territórios, enquanto que em Lisboa as mortes do elevador da Glória deixam muitas dúvidas de segurança e de confiança. Por isso, senhores deputados, perguntemo-nos, este Estado está verdadeiramente ao serviço do nosso amado povo ou este Estado ama-se a si próprio e serve-se do povo para se salvar? Na imigração, senhores deputados, Portugal deixou de ser a terra de oportunidades para jovens e passou a ser a terra da desordem. A imigração descontrolada não é solidariedade, é o caos. E a imigração ilegal não é acolhimento, é crime. Quem vem trabalhar, respeitar e somar ao país, pois que seja bem-vindo. Mas quem vem explorar o sistema, trazer violência e viver à custa dos portugueses, só tem de ir embora de volta, de regresso às suas origens.
E como isso não acontece, senhores deputados, a habitação passou a ser um pesadelo em vez de ser um sonho, porque os jovens são empurrados para fora das nossas cidades, onde as rendas são impossíveis e as casas totalmente inacessíveis. O sonho da casa tornou-se um luxo para quase todos. E também na segurança, por causa da imigração, cresce a criminalidade, aumentam os assaltos violentos e a polícia continua com os pés e as mãos atados, sem meios legais de ação e sem equipamentos. Onde estão as bodycams, senhores deputados? Onde estão os tasers? Onde estão os coletes à prova de bala? A polícia está de mãos atadas e os criminosos sentem-se os donos das nossas ruas. Isto quer dizer que na justiça continuamos com um país a duas velocidades. O pobre espera 10 anos para ter uma sentença e o rico político corrupto espera os mesmos 10 anos, mas apenas para ver o seu processo prescrever. Isto não é justiça, isto é um teatro judicial. E mais um exemplo desta tragédia judicial são os nossos guardas prisionais. São heróis, sim, também eles abandonados pelo Estado. Trabalham em prisões degradadas, sobrelotadas, enfrentam violência diária, recebem salários indignos. E qual é o resultado? São cadeias nas mãos dos gangues e os guardas a serem tratados como descartáveis. Passando para o Serviço Nacional de Saúde, uma promessa que o PSD fez em virar a página em 60 dias. Pois esse virar de página transformou-se num virar de cara do Primeiro-Ministro. Faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam as urgências, mas sobra propaganda. O Governo diz que está tudo melhor, que está tudo quase bem. Mas ouçam as ruas, senhores deputados. Perguntem às famílias que esperam meses por uma consulta, que procuram lugar para os seus bebés nascerem, que percorrem centenas de quilómetros para encontrar uma urgência aberta. E também na agricultura e nas pescas o que temos é um abandono total. Os agricultores produzem o pão e o vinho, mas só recebem burocracias, impostos e muito desprezo. São proibidos de trabalhar no campo nos estados de alerta, mas depois nas aldeias são tantas vezes os únicos a combaterem os fogos com aquelas máquinas que estavam proibidas de operar antes dos fogos. Isto é uma vergonha. Em Bruxelas o governo diz que assina de cruz. Em Portugal, em Lisboa, o governo cobra aos agricultores sem piedade. No mar, os pescadores já estão a ver os seus bancos de pesca a serem brevemente interditados para a instalação de gigantes eólicas offshore. E no campo, quem trabalha de sol a sol fica sem voz e sem apoio, mudos e abandonados, quando veem os seus campos ocupados por milhares de quilómetros de painéis solares ou então a perderem tudo nos incêndios criminosos. E chegamos aos incêndios. Desde 2007 já foram gastos 3.100 milhões de euros. 3.100 milhões de euros. Mas não temos um único Canadair e todos os anos é a mesma tragédia. Quando a televisão chega, o governo sorri no Algarve para as fotografias e anuncia falsidades na Fórmula 1. Mas quando as câmaras se desligam, as populações ficam sozinhas a chorar as suas perdas. Senhores deputados, quando se gastam 3.100 milhões de euros em 8 anos e nada muda, isto não vos cheira a corrupção? Sim, a corrupção, esse maior buraco negro da nossa democracia, todos os dias mais um escândalo, mais uma vergonha, mais um nome ligado ao PS ou ao PSD. O cidadão olha para este governo e para este Parlamento e para este país e pergunta: vale a pena trabalhar, vale a pena pagar impostos neste país, vale a pena ficar aqui quando os poderosos vivem impunes? Este governo é como um carro sem travões. Prometeu muita velocidade, mas estatelou-se de frente contra o muro da verdade. O governo de Montenegro falhou em todas as frentes e nós estamos aqui para dizer em voz alta aquilo que a rua diz, aquilo que o povo já grita nas ruas. Basta de promessas e mentiras, basta de governos que não governam. Senhores deputados, senhores membros do governo, se não sabem como bem fazer, saiam da frente, vão para casa e deixem... Senhora deputada Sofia Pereira, Partido Socialista, 6 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a bancada do PSD e o Governo que suporta a cada intervenção pública, a cada anúncio, a cada entrevista dada, fazem-nos parecer que depois de longos anos de travessia no deserto, finalmente o país encontrou a prometida luz. Ouvir as intervenções do PSD e CDS nesta mesma casa quase nos fazem crer que Luís Montenegro, o seu governo e Hugo Soares são os nossos estadistas prometidos, uma espécie de Dom Sebastião que, vindos do nevoeiro que assombrava, resgataram de forma abnegada o país para o caminho do desenvolvimento. Convido-vos então a fazermos um exercício que é simples, um teste do algodão para podermos aferir o brilhantismo desta liderança. Então acompanhem-me nestas perguntas. Quando estávamos então melhor? Estávamos melhor quando as propinas dos mestrados estavam congeladas ou agora, quando podem custar milhares de euros sem qualquer limite? Estávamos melhor quando podíamos acumular a devolução da propina com o IRS jovem ou agora, quando só podemos escolher um? Estávamos melhor quando os contratos a prazo eram limitados a 2 anos ou agora, que querem que se possam prolongar até 3 anos para um trabalhador se tornar efetivo? Estávamos melhor quando o teletrabalho era um direito protegido por lei ou agora, quando fica apenas à mercê da vontade do patrão? Estávamos melhor quando quem perdia um filho antes de nascer tinha 3 dias pagos de luto simples e imediatos ou agora, quando essa dor é transformada em burocracia? Estávamos melhor quando o trabalho não declarado era crime, punido para poder proteger trabalhadores e empresas honestas ou agora que o Governo quer descriminalizar a fraude e deixar impunes os abusos aos trabalhadores? Estávamos melhor quando o primeiro emprego dava um contrato estável ou agora que os jovens podem ser contratados e despedidos sucessivamente a prazo, sem ganhar nenhuma segurança? A aposta nos jovens, senhores deputados. Estávamos mesmo melhor quando era proibido substituir trabalhadores despedidos por outros em outsourcing? Ou agora que se abre a porta ao dumping social com menos direitos e salários? Estávamos melhor quando a contratação coletiva era reforçada? Ou agora que se acelera a caducidade dos contratos e se enfraquece a voz dos sindicatos? Senhores deputados, estávamos melhor quando o Estado travava o descontrole do alojamento local ou agora com este Governo que recuou e devolveu as cidades à especulação, deixando as rendas subir a cada trimestre? Senhoras e senhores deputados, cada uma destas perguntas tem a mesma resposta. Infelizmente, com vocês, com a vossa bancada, nós estamos mesmo cada vez piores. A vida está mais cara e este Governo escolhe mesmo sempre o mesmo caminho para as pessoas, que é agravar as suas vidas, senhores deputados, é agravar as suas vidas. Este é o retrocesso deliberado de um Governo que decide piorar ainda mais a vida dos portugueses sem se preocupar com as consequências que tenha nas suas vidas. O aumento brutal do custo de vida exigia mesmo uma maior intervenção do Estado na habitação para baixar as rendas e os preços. Exigia menos custos para a educação, senhores deputados. A educação, essa grande prioridade, exigia mais direitos laborais no mercado de trabalho, onde os trabalhadores são sucessivamente espremidos, exigia maior conciliação familiar. Este Governo, nos assuntos que importa, escolhe sempre recuar. E esse recuo paga-se caro, esse recuo paga-se mesmo caro. Paga-se na vida de quem trabalha, de quem estuda, de quem tem famílias e cria cá a sua família, de quem procura casa todos os dias e não consegue, senhor deputado. E sim, senhoras e senhores deputados, os vossos estadistas prometidos revelam-se afinal uns falsos profetas. É isso que se revelam mesmo, anunciam uma redenção e o que entregam é sempre retrocesso. Prometiam a luz, mas o que nos trouxeram foi a escuridão. Falaram de futuro, mas o que nos devolvem é o passado. Sistematicamente o passado. Esta é a vossa agenda, sempre a regredir, para beneficiar poucos, sempre a rir-se, senhor deputado, como faz agora, de quem paga o preço das vossas políticas ao final do mês. No que verdadeiramente importa, Portugal está mesmo pior, infelizmente, para nós todos, e não há farol, nem nevoeiro que esconda essa vossa responsabilidade todos os dias. Muito obrigada. Muito obrigado, senhor deputado.
Senhor deputado Jorge Miguel Teixeira, Iniciativa Liberal, faz favor, 6 minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há 2 dias, 8 de setembro, caiu o governo francês por falta de consenso em torno do orçamento do Estado. O agora antigo primeiro-ministro, François Bayrou, foi contundente e afirmou, cito, "O nosso país trabalha, pensa que se enriquece e todos os anos empobrece um pouco mais. Trata-se de uma hemorragia silenciosa, subterrânea, invisível e insuportável." Fim de citação. No mesmo discurso, confessou estar, passo a citar, impressionado ao constatar o quanto os jovens se sentem como uma geração sacrificada. Fim de citação. E não foi só em Paris que a realidade bateu à porta. Ainda no final de agosto, ouvimos o chanceler alemão, Friedrich Merz, reconhecer, sem qualquer rodeio, o Estado social que temos hoje já não pode ser financiado com o que produzimos na nossa economia. Fim de citação. Peço, por isso, aos senhores e senhores deputados que pensem bem naquilo que estamos aqui a falar. As 2 maiores economias da União Europeia enfrentam, em graus diferentes, um enorme desafio fiscal e um debate duríssimo sobre a sustentabilidade dos seus Estados e dos seus sistemas sociais. E se a estas 2 economias acrescentarmos o Reino Unido, a terceira grande economia europeia, também vemos que aí a crise é profunda e que as respostas lá também estão por vir. E recordemos também de onde é que nós, portugueses, vimos. Há 11 anos, quando Portugal teve de pedir ajuda externa, falava-se então do eixo franco-alemão, como modelo de estabilidade e prosperidade, e na altura éramos nós, portugueses, os maus alunos. E era impensável que essas economias viessem a enfrentar, e tão depressa, dilemas semelhantes àqueles que nós já sofremos e discutimos há 11 anos. E, no entanto, aqui estamos, e com estes países a viver hoje a crise que nós conhecemos muito bem há alguns anos. Mas então o que é que se passa? O que é que Portugal estará melhor que França? Estará melhor que a Alemanha ou que o Reino Unido? Ter-se-á dado um milagre português? Não. O que acontece é outra coisa. Portugal não está mais forte. Portugal está apenas debaixo de um chapéu europeu. Beneficiámos de taxas de juros historicamente baixas. Recebemos transferências orçamentais sem precedentes da União Europeia. E aceitámos uma redução brutal das expectativas de vida de milhões de portugueses. E é essa almofada externa e esse conformismo interno que nos permitiu, então, adiar o problema que outros países agora enfrentam. Não é a força da nossa economia, não é a solidez das nossas contas e é muito menos a eficiência do nosso Estado. E quando olhamos para os números, a ilusão desfaz. Entre 2014 e 2015, o nosso PIB cresceu 21%, mas a produtividade apenas 5%. O dinheiro entra, mas não multiplica. A dívida pública parece menos pesada porque a inflação corroeu parte do valor real que devemos, não porque o país se tenha tornado mais competitivo. E 90% do investimento público em Portugal é hoje financiado por fundos europeus, isto é, endividando os outros europeus. E, finalmente, estima-se ainda que em 2050 que as pensões em Portugal correspondam em média apenas a 38,5% do último salário. Tudo isto significa que a sustentabilidade do nosso Estado Social é, em grande medida, uma ficção. Sustenta-se hoje à custa de impostos recorde sobre quem trabalha, transferências externas que não vão durar para sempre e de uma juventude que não encontra oportunidades em parte alguma. E é por isso que tantos portugueses sentem que vivem sob uma manta curta. Um Estado demasiado pesado para quem produz e demasiado frágil quem precisa mesmo de proteção. E por isso, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Deputados, o que se exige à nossa geração é mais do que nunca coragem. Coragem para dizer a verdade. Não podemos viver eternamente debaixo de um chapéu europeu, à espera que a tempestade se fique longe pela Europa Central e que nunca chegue cá. Temos de ter coragem para reformar, sim, a segurança social, para reformar a saúde, a educação e a administração pública. Coragem para construir um Estado que gaste melhor, que sirva melhor e que respeite quem trabalha dentro e fora do Estado e contribui realmente para um país melhor. E se a França, a Alemanha e o Reino Unido atravessam hoje a tempestade que nós enfrentámos ontem, Portugal tem uma obrigação acrescida: mostrar que aprendeu. Não porque sejamos mais sábios ou porque sejamos mais fortes, se calhar pelo contrário,
mas porque já pagámos mais cedo e mais caro. E mais cedo do que tarde podemos vir a ter de pagar outra vez. E por isso o verdadeiro milagre será este. Não o que existe hoje, que não existe nenhum, mas o de termos a lucidez e a ousadia de reformar o país a tempo, de garantir que os jovens podem aqui ficar, que os idosos podem viver aqui com dignidade e que as famílias podem construir as suas vidas. E é este o nosso dever, é esse o dever deste Parlamento e é este o nosso desafio. E é esse o compromisso da Iniciativa Liberal com os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos nas galerias. A última semana foi marcada da pior forma por um desastre terrível no elevador da Glória, tirou a vida a 16 pessoas. Eu quero aqui reiterar o nosso pesar e a nossa solidariedade para com as vítimas, as suas famílias, amigos e colegas e também com a Carris e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Um agradecimento sentido também a todos os profissionais que acudiram, as vítimas e todos os que, de uma maneira ou de outra, estão a lidar diretamente com o acidente e com as suas consequências. Vamos aguardar pelo relatório sobre as causas do acidente, que está a ser produzido pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, para apurarmos as causas e as responsabilidades. Não vale a pena nem é prudente especular sobre este acidente em concreto, sem antes termos todos os factos, pelo que aguardaremos. No entanto, há algo que podemos já discutir e que, aliás, é algo que nós já discutimos no passado. A necessidade de termos uma administração pública robusta, capacitada, resiliente e motivada. Sabemos hoje que o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários tem apenas um investigador designado para poder fazer a perícia do acidente como do elevador da Glória e que há meses pediu ao Governo que se abrisse uma vaga para um segundo investigador, ainda sem resposta. A falta de recursos e a dificuldade em reter quadros especializados são queixas constantes das entidades públicas e um problema real que afeta depois todo o funcionamento do país. O funcionamento e a segurança dos sistemas depende sempre das pessoas que nele trabalham, do conhecimento que têm e dos meios que têm à sua disposição. Já em fevereiro, a propósito de um debate com o Ministro Leitão Amaro sobre segurança ferroviária, tínhamos referido a necessidade de investir nos trabalhadores, nomeadamente das empresas ferroviárias e da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária do IMT e do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários. Mas isto vai além da ferrovia. A necessidade de investir nos trabalhadores, no conhecimento especializado, na passagem e partilha desse conhecimento é válida para as infraestruturas de forma geral, para as questões de cibersegurança, para a saúde e, na verdade, para todas as áreas de atuação do Estado e onde há uma responsabilidade coletiva. Nos últimos muitos anos, temos assistido a uma descapitalização do Estado no que toca aos seus trabalhadores e, sobretudo, à capacidade de produção, retenção, transferência e partilha de conhecimento. E é isso que nós temos de discutir quando falamos de administração pública e de funcionários públicos. Como garantir uma administração pública forte e motivada, que seja capaz de defender os nossos interesses coletivos com o conhecimento necessário para o fazer. Uma reforma do Estado não é apenas digitalização, até porque a tecnologia não basta. O conhecimento é essencial para usar e para tirar partido da tecnologia. E até para não estarmos reféns de entidades externas, quer seja grandes empresas multinacionais, quer seja instituições internacionais que investigam e desenvolvem tecnologia e aplicações em áreas em que nós não investimos. E é sobre tudo isto que nós temos de falar quando falamos do Estado, da administração pública, de funcionários públicos que são essenciais para o nosso funcionamento enquanto comunidade. Dos recursos humanos, das pessoas que trabalham na administração pública, das suas condições de trabalho, da perspectiva de carreira, sob a pena do serviço público os perder. Precisamos de falar da formação, do investimento em produção de conhecimento e da sua partilha dentro da administração pública. E para isto não é só preciso a digitalização, senhores deputados, é mesmo preciso investir nas pessoas e no conhecimento. E toda esta discussão faz parte da preparação, prevenção e prontidão do país que tantas vezes o LIVRE tem trazido aqui e que todas as forças políticas têm mesmo de levar muito a sério.
O LIVRE vai continuar a insistir nesta necessidade, que é permanente e que é absolutamente essencial para a confiança que todas as pessoas precisam, não só em casos de eventos extremos, mas também para viver tranquilamente o seu dia-a-dia, que é uma das nossas responsabilidades enquanto políticos. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhora deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo esta intervenção por expressar o nosso pesar pelas vítimas no descarrilamento do elevador da Glória, a nossa solidariedade com as vítimas e respectivas famílias e com todos os profissionais envolvidos no socorro e que se apura as causas e as responsabilidades, incluindo as políticas, desta tragédia o mais rapidamente possível. A partir de amanhã, milhares de estudantes regressam à escola. É sempre um momento de grande expectativa e entusiasmo, também de ansiedade. Revêem-se velhos amigos, fazem-se novos, conhecem-se novos professores. É o início de uma nova etapa no percurso escolar, com novas aprendizagens e experiências. Contudo, inicia-se um novo ano letivo sem a resolução de velhos problemas. Mas, ano após ano, a situação tem vindo a piorar. Faltam professores, psicólogos, técnicos especializados e auxiliares da ação educativa, degradação do parque escolar, insuficiência da ação social escolar, empobrecimento dos currículos, subordinado a metas e não uma verdadeira aprendizagem e aquisição de conhecimento, desvalorização da educação inclusiva, o desmantelamento do sistema público de ensino. O ano letivo começa com menos professores e com mais horários por preencher, cuja tendência é para se agravar caso o Governo insista em não adotar as medidas estruturais que se impõem, a valorização da carreira docente através de um profícuo processo negocial que o Governo remete lá para o fim da legislatura. Segundo os dados que se conhecem neste momento, após o processo de contratação inicial, mais 3.100 horários ficaram por preencher. Reduziu o número de professores disponíveis nas reservas de recrutamento. O número de professores em condições de se aposentar é superior aos que concluem a formação inicial. Portanto, não é com mais trabalho extraordinário pelos professores que estão na escola, por mobilizar professores destacados nas CPCJs ou no desporto escolar, por exemplo, por contratar professores reformados, por limitar a mobilidade por doença, por contratar professores sem habilitação profissional, que se vai resolver o problema, como o Governo tem vindo a fazer. Mais professores exige uma carreira mais atrativa, o que só é possível com a valorização do Estatuto da Carreira Docente, com a melhoria dos seus salários e das condições de trabalho. O início do ano letivo está também marcado pela falta de vagas nas creches e na educação pré-escolar. O anúncio agora feito de criação de 6.000 vagas no pré-escolar não ilude a carência existente, em particular nos concelhos mais populosos. Há famílias que desesperam por uma vaga, porque sucessivos governos optaram por não investir na criação de uma rede pública de creche, nem no alargamento da rede pública de educação pré-escolar. No passado mês de julho, o PCP apresentou 3 iniciativas que dão resposta a estes problemas. Medidas urgentes para a valorização da carreira docente, a criação de uma rede pública de creches, com a criação de 100.000 vagas em creche até 2029, e o investimento nestas 100.000 vagas é o equivalente à redução do IRC neste período. Portanto, estamos a falar de facto de uma clara opção política de não investir nas creches, e a criação de vagas de educação pré-escolar. No ensino superior, os resultados da primeira fase do concurso de acesso comprovam o caminho de elitização. Menos candidatos, menos colocados, e dos colocados, cerca de 4.000 estudantes não se matricularam. Isto não está dissociado das alterações ao modelo de acesso ao ensino superior, com a reposição da obrigatoriedade de realização de alguns exames e do aumento do seu peso na nota de ingresso, nem das dificuldades económicas dos estudantes e das suas famílias, em que as propinas, as taxas e os emolumentos, assim como os custos associados com a frequência, e nomeadamente o alojamento estudantil, constituem um obstáculo no acesso ao ensino superior. Para restringir ainda mais o acesso ao ensino superior, o Governo veio agora anunciar o aumento de propinas para o próximo ano letivo, ao arrepio das disposições constitucionais que determinam o direito à educação. Contrariamente às afirmações do Governo, aumentar as propinas significa mesmo mais desigualdades.
significa mesmo mais desigualdades e deixar estudantes para trás. Para garantir a igualdade e o caminho para a gratuitidade, o PCP apresentará um projeto de lei para a eliminação das propinas, taxas e emolumentos em todos os ciclos do ensino superior, assim como o reforço da ação social escolar para assegurar que todos os que pretendam aceder possam, de facto, aceder ao ensino superior. A educação não pode ser um privilégio para uma elite com condições económicas, como entende o Governo. A educação é um direito de todos e isso exige investimento, exige valorização da escola pública e de todos os seus profissionais, exige mais qualidade no processo de ensino-aprendizagem e formação integral dos indivíduos. Por último, é absolutamente inaceitável o processo de reorganização do Ministério da Educação. Por um lado, sem um envolvimento da comunidade educativa, dos professores, dos trabalhadores, dos pais, dos estudantes, para procurar que passasse despercebido. Por outro lado, mais do que uma alteração de orgânica com a redução de unidades e serviços, estamos mesmo perante um ataque à escola pública para transformar o Ministério da Educação num mero regulador, para favorecer o sistema de ensino privado à custa do erário público, aliás, como está já a acontecer com o aumento do financiamento dos contratos de associação em 48 milhões de euros neste ano letivo, registre-se um aumento superior ao que o Governo anunciou para aumentar a ação social escolar no ensino superior. Isto diz muito das opções por parte do Governo do PSD e do CDS. Do PCP contam com a nossa intervenção e luta pelo cumprimento das disposições constitucionais e do direito à educação, que tem mesmo de ser uma realidade para todos, com a intervenção e luta por uma escola pública, gratuita, de qualidade, inclusiva para todos e democrática. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, se faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a economia portuguesa está bem e recomenda-se. Graças a uma gestão acertada deste Governo, o país que trabalha, o país que investe, o país que inova, vê a economia no bom caminho. E apesar das incertezas internacionais, a economia portuguesa mantém o seu dinamismo. Apesar das más notícias oriundas da Europa, ainda esta semana vimos o governo francês a cair, apesar da continuação da guerra da Ucrânia, apesar da continuação da guerra no Médio Oriente, a economia portuguesa continua a crescer. E o país está no bom caminho porque o Governo é capaz de garantir e assegurar simultaneamente o aumento do rendimento das famílias e das empresas, mantendo ao mesmo tempo o controlo das contas públicas. E, senhores deputados, isto não são percepções, são factos e são factos reais. Primeiro, o país cresceu 1,8% no primeiro semestre, muito acima da média europeia. Segundo, o emprego atingiu novos máximos históricos. Terceiro, as famílias têm mais dinheiro nos bolsos porque o rendimento disponível aumentou 10% em Portugal. E quarto, até ao momento, o Estado registra um excedente orçamental de 2,3 mil milhões de euros, mais do dobro do ano passado, com o investimento público a atingir um crescimento de mais de 19%, é resultado, sobretudo, de uma aceleração significativa da execução dos fundos do PRR relativamente aos governos socialistas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estes são sinais de que os portugueses podem continuar a acreditar na economia portuguesa, porque o mundo também acredita na economia nacional. Este ano, Portugal já viu 2 vezes o rating da dívida pública subir por parte das agências internacionais de rating. E o governo português prepara-se mesmo para reduzir a dívida pública para próximo de 90% do PIB, quiçá abaixo dos 90% do PIB. Este objetivo a ser concretizado será uma enorme vitória para todos,
para as famílias, para as empresas, mas também para o Governo. E será também uma enorme derrota para todos aqueles que no passado, e num passado não muito longínquo, defendiam a fórmula não pagamos para a gestão da dívida pública. Esses irresponsáveis que propuseram políticas terceiro-mundistas para a gestão da dívida pública foram copiosamente derrotados nas últimas eleições legislativas. Ganhou a responsabilidade e hoje Portugal é um exemplo para toda a Europa. Esta vitória vale também pelo que ela significa para o futuro. Só um país que cresce é um país que pode ter um Estado social mais forte e mais justo. E este foi mesmo o compromisso que a AD assumiu nas últimas eleições legislativas e que este Governo está a cumprir na sua governação. Baixar os impostos para as famílias e para as empresas. Baixámos o ano passado, estamos a baixar este ano e vamos continuar a baixar até ao fim da legislatura. Mas, ao mesmo tempo, cuidar dos mais vulneráveis. E, por isso, esta semana, o suplemento extraordinário de pensões foi pago a mais de 2 milhões de pensionistas em Portugal, precisamente porque o Governo teve condições financeiras para o fazer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, infelizmente, o desempenho positivo de Portugal, quer em termos económicos, quer em termos de finanças públicas, parece ter apanhado de surpresa alguns partidos da oposição que fizeram grandes previsões de catástrofe e desgraça. Eu lembro-me de ouvir deputados nesta Assembleia dizerem que se o Governo cumprisse o seu programa, que isso iria pôr em causa a estabilidade das contas públicas. Ouvi outras pessoas fora da Assembleia e sob a sombra do regulador a prever mesmo que em 2025 Portugal iria ter um déficit orçamental. A todos esses eu quero dizer que se enganaram e que se continuarão a enganar. E a todos esses faço notar que aquilo que é uma exceção para a esquerda é a regra para a direita. Contas públicas equilibradas e excedente orçamental. E, como tudo aponta, o Governo poderá mesmo chegar ao final deste ano e registar o segundo excedente orçamental consecutivo pela primeira vez na democracia portuguesa. E por isso repito, o que é exceção para a esquerda é a regra para a direita. Senhores e senhores deputados, estamos no caminho certo. A economia está bem e recomenda-se. E agora há que manter o rumo e o caminho no próximo Orçamento de Estado para 2026. Cabe agora às oposições, designadamente do Chega e do PS, mostrar responsabilidade e sentido de Estado. A incerteza internacional e o bom senso assim o exigem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a qualidade de uma democracia mede-se pela forma como trata quem educa, quem investiga, quem inova e quem serve o bem público. É por isso que hoje estamos aqui para afirmar com clareza política a reforma do Ministério da Educação, da Inovação e da Ciência, uma das mais estruturantes do nosso tempo. Durante anos, Portugal viveu preso a modelos organizacionais esgotados, que não serviam alunos, nem professores, nem investigadores e, no fundo, não serviam o país. Era preciso coragem para enfrentar esta realidade, coragem para assumir que o sistema educativo e científico precisava de uma transformação estrutural, não de mais remendos.
Foi essa coragem que este Governo demonstrou. Uma reforma que não é um exercício técnico, mas sim uma opção política clara, inequívoca e necessária. Uma reforma feita com diálogo, com visão e com resultados. Senhoras e senhores deputados, na educação básica e secundária assumimos o que outros ignoraram. Professores sufocados pela burocracia, escolas atoladas em sistemas descoordenados, técnicos especializados desvalorizados. A resposta do Governo foi inequívoca. Criámos a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, que centraliza recursos e liberta as escolas para ensinar e aprender. Criámos o Instituto da Educação, Qualidade e Avaliação Independente, que garante qualidade pela excelência, pela inclusão e pela justiça. Colocámos os alunos no centro do sistema, sim, mas colocámos também os professores no centro das soluções, porque não há futuro da escola sem dignidade para quem ensina. Na ciência e no ensino superior, combatemos a fragmentação e a precariedade, que durante décadas condenaram investigadores e docentes ao silêncio e à frustração. Com a Agência para a Investigação e Inovação, Portugal entra numa nova era. Com o Instituto para o Ensino Superior, simplificamos acesso, financiamento e internacionalização. E acrescento, esta reforma não se limita a Lisboa. É uma verdadeira aposta na descentralização inteligente, reforçando competências da CCDR, alinhando a rede escolar com a formação profissional e com as necessidades do território. Senhoras e senhores deputados, todas estas medidas têm um princípio comum: valorizar quem faz o sistema funcionar. Professores e educadores com estabilidade e respeito, investigadores com condições dignas e financiamento previsível, técnicos e administrativos profissionais fundamentais que não podem continuar invisíveis. Não falamos apenas em discursos, falamos em reorganização, em investimento, em autonomia e em resultados. E não começamos agora. Esta reforma é consistente com políticas que já deram frutos. Recuperação do tempo de serviço docente em semanas. Concurso extraordinário com 1.800 vagas para docentes de zonas carenciadas. Apoio à deslocação de professores de 2.800 para 8.000 beneficiários, alargando a todos os professores deslocados com progressiva até 500 euros mensais. O Governo aplicou, ouviu, avaliou, alargou esta medida. Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, com 3.000 contributos analisados e em consulta pública. A proibição dos smartphones, onde, mais uma vez, o Governo mostrou estar na linha da frente da Europa, após ouvir a comunidade escolar. 6.000 novos professores no sistema. No ano letivo passado, mais dos que saíram. Revisão do Estatuto da Carreira Docente, em negociação sindical, já em curso e com frutos com o novo regime de mobilidade por doença em prática. Mais 6 milhões de euros para as autarquias para obras nas escolas. Revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, debatidas com partidos, reitores, presidentes de politécnicos e estudantes. Reforma da ação social, mais 30 milhões de euros, um aumento de 42% para que nenhum aluno fique para trás. Garantir igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. Sem mobilidade social não existe democracia robusta. Reforço de 50 milhões de euros em ciência após uma execução recorde do FCT. 110 milhões de euros de reforço do financiamento das unidades de investigação e desenvolvimento. Isto chama-se governar com responsabilidade. Diagnosticar, ouvir, decidir e reformar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que diferencia esta reforma é a sua seriedade política. Não há falsas apresentações, não há promessas sem orçamento, não há reformas à pressa ou em gabinetes fechados. O que há é coragem, competência e confiança. O que há é política com pé grande ao serviço do país. Porque não há Portugal com futuro sem quem ensina. Não há inovação sem quem investiga. Não há coesão sem quem trabalha todos os dias para a construir. Esta reforma é para esses profissionais. É para os alunos, para os investigadores, para as famílias. É para o país que acredita no conhecimento, na justiça e na responsabilidade. Senhoras e senhores deputados, o PSD não está aqui para gerir tempo, está aqui para transformar Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, no próximo dia 12 de outubro viveremos mais um momento alto da nossa democracia, as eleições autárquicas. É o dia em que cada cidadão terá a oportunidade de dizer, através do seu voto, que o futuro quer para a sua terra, para a sua freguesia, para o seu concelho. É um momento de esperança. Esperança de que é possível construir comunidades mais fortes, resilientes e participativas. Esperança de que a política local pode continuar a ser o espaço de proximidade, de diálogo e soluções concretas para a resolução dos problemas que afligem as populações. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, acredito profundamente e julgo que todos nós comungamos de uma ideia simples, mas profundamente transformadora, que a força do poder local democrático é um dos pilares da nossa democracia e que é uma das maiores conquistas de abril. Todos os autarcas, independentemente do partido que representam, mostram a essência do poder local democrático e da sua autonomia. Demonstram que é possível governar com rigor, transparência e coragem, colocando sempre a população no centro das suas decisões, mesmo quando o Estado falha na resolução dos problemas que afligem as nossas comunidades. É nas câmaras, nas juntas de freguesia, nas assembleias municipais, que a política é mais próxima e visível, onde cada decisão tem um impacto direto no dia-a-dia das populações. Desde melhorar os serviços públicos, apoiar as famílias, criar oportunidades para os jovens e proteger os mais vulneráveis. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma gestão autárquica séria e transparente dá resultados. E aqui que construímos confiança na democracia e onde os problemas são ouvidos e resolvidos. Por isso, no dia 12 de outubro, mais do que escolher listas ou partidos, vamos escolher projetos de futuro. Projetos que valorizem as pessoas, envolvam os cidadãos na definição de prioridades e apostem na sustentabilidade, na economia local, na educação e na qualidade de vida das populações. E é isso que eu defendo e é isso que o meu partido JPP defende. Um poder local aberto, próximo e participativo. Este é o momento para sonhar em grande, mas também para agir com responsabilidade. Cada voto será uma escolha entre a continuidade ou mudança, entre a apatia ou a participação, entre a política do distanciamento ou a política de proximidade que o JPP representa. Quero deixar uma palavra muito clara a todos os portugueses, madeirenses e açorianos. O vosso voto tem poder, tem muito poder. O poder de melhorar a vida da nossa rua, da nossa freguesia, da nossa cidade, do nosso concelho. Quando participam, quando votam de forma livre e consciente, afirmam que não aceitam que os outros decidam por vocês. Por isso, sejais protagonistas do nosso futuro. Aos autarcas deveis exigir trabalho com proximidade, humildade e determinação, porque nós acreditamos que juntos poderemos construir autarquias mais fortes e comunidades mais felizes. Termino com um apelo sereno, mas firme. No próximo dia 12 de outubro, saiam de casa, participem, façam ouvir a vossa voz, votem com esperança, votem pela vossa terra, votem pelo vosso futuro. Porque quando o povo participa, a mudança acontece e o bem comum sempre vencerá. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com esta intervenção termina o nosso ponto 1 das declarações políticas
E vamos então passar à fase das votações. Pedi atenção agora para a primeira deliberação que vamos votar, projeto de voto de pesar, número 131, apresentado pelo PAR, a que o Governo se associa pelo trágico acidente do elevador da Glória em Lisboa. No passado dia 3 de setembro, quarta-feira, ocorreu um trágico acidente no elevador da Glória em Lisboa. Perderam a vida, na sequência deste acontecimento, 16 pessoas, entre as quais o guarda-freio e diversos passageiros do veículo. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. Diante de uma tragédia com estas proporções, ocorrida num lugar icónico da nossa capital, multiplicaram-se em Lisboa e em todo o país expressões de consternação e solidariedade que obtiveram eco um pouco por todo o mundo. Entre as vítimas do acidente do elevador da Glória, há vários portugueses, mas também cidadãos de outras nacionalidades que se encontravam em visita ao nosso país. Portugal tributa-lhes também a dor desta despedida. A Assembleia da República, reunida em comissão permanente, manifesta profundo pesar pela tragédia do elevador da Glória. Às famílias e amigos das vítimas, endereça sentidas condolências. Aos feridos, formula votos de pronto restabelecimento. Aos bombeiros, aos serviços de emergência, às forças de segurança e aos profissionais de saúde, cuja dedicação permitiu acudir rapidamente à tragédia, agradece a abnegação e o espírito de serviço. E à cidade de Lisboa, cujo coração foi maculado por estes acontecimentos, expressa uma mensagem de proximidade e solidariedade. Palácio de São Bento, 5 de setembro de 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então guardar um minuto de silêncio. Projeto de resolução número 273 do PAR, deslocação do Sr. Presidente da República à Alemanha. Autorização. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do Chega e a favor das restantes bancadas. Projeto de resolução número 274 do PAR, referente à deslocação do Sr. Presidente da República a Nova Iorque. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora peço ao Sr. Secretário da Mesa para a votação de pareceres da Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados
Deputados, no sentido de autorizar a Sra. Deputada Filipa Maria Gonçalves Pinto a prestar depoimento presencialmente na qualidade de testemunha no âmbito dos autos que correm termos no Juízo Local Cível de Lousada, comarca do Porto Este, sob o número 2447/23.5 T8-LOU. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Um parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado Paulo Miguel da Silva Santos a prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha no âmbito do processo 1536/22.8 KRPRT, que corre termos no Juízo Central Criminal de Santa Maria da Feira, Juiz 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Um parecer no sentido de autorizar a Sra. Deputada Adriana Helena da Silva Rodrigues a prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha no âmbito do processo 16.080/19.2 T9-PRT, que corre termos no Juízo Central Criminal do Porto, Juiz 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Um parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos a prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha no âmbito do processo 20/24.0 T8-VRL, que corre termos no Juízo do Trabalho de Vila Real, Juiz 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Está, então, terminado também este ponto. A nossa ordem do dia, do próximo dia 17 de setembro, começa às 15 horas, também com a votação do projeto de deliberação do PAR, 2 projetos de deliberação do PAR e um segundo ponto de fixação da ordem do dia requerida pelo Partido Socialista, que cria a Comissão Técnica Independente para a análise célere e apuramento dos factos relativos aos incêndios que ocorreram em Portugal continental em agosto de 2025. E também temos o terceiro ponto de votações. Está terminada a nossa sessão. Muito boa tarde. Thank you.